Olha, quem quiser fazer a fala, pode vir aqui pegar o microfone com o Guilherme. Por favor, uma saudação, falar o essencial para a gente seguir, tá bom? Como a senhora chama? Clair. Clair. Da onde? Eu sou do Paraná. Meu nome é Clair, da Flora Martins. Estou aí no movimento da auditoria da dívida já faz mais de 10 anos. Como deputada federal, tinha conseguido, na época, colher as assinaturas da Câmara e do Senado para nós fazermos aquela CPMI para auditar a dívida pública. Infelizmente, não conseguimos realizar o nosso objetivo na época, porque na frente da CPMI que nós tínhamos protocolado, tinha a CPI dos Correios, que acabou no mensalão, e aí não teve clima político para nós fazermos aquela CPMI. Mas eu queria parabenizar aí o nosso núcleo lá do Paraná. Nós temos aí diversos integrantes, acho que viemos lá do Paraná cerca de 20 pessoas. Trouxemos material aí que vocês receberam e continuamos na luta. Mas eu queria fazer uma proposta. Eu sei que diversos núcleos têm feito manifestações sobre o aumento da taxa de juros a cada vez que o Copom se reúne. Eu gostaria de propor que nós fizéssemos uma campanha nacional contra o aumento dos juros, ou seja, pela redução dos juros. E essa campanha ela não se resume na presença, na manifestação em frente ao Copom. É uma mobilização de toda a sociedade, buscando agregar diversos segmentos, inclusive o comércio, a indústria, porque a gente sabe que, além da auditoria, que é extremamente necessária, que é um objetivo estratégico para reduzir a dívida e saber realmente o que nós devemos e se nós devemos pagar, mas a questão dos juros, ela impacta diariamente a vida dos cidadãos e aumenta a dívida pública de uma forma cruel, né? Então, eu acho que nós, que temos essa organização a nível nacional, poderíamos encampar um movimento, não só pela internet, mas buscando fazer diversas manifestações acerca da redução dos juros. Eu proponho, então, que a gente faça uma campanha para colher 1 milhão de assinaturas, ou muito mais, para entregar lá na Presidência da República, no Banco Central, no Ministério do Planejamento, enfim, para as diversas autoridades, mobilizando a sociedade para isso, né? E dando publicidade para as nossas reivindicações. Então, essa é uma proposta que eu trago aqui a ser examinada pelos companheiros. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia a todos e todas, né? Eu sou Michele Alves Monteiro, eu sou diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz. E, né, diante do que a Rosa, né, explanou em relação à saúde pública, né, é óbvio que nós, né, sempre também, trabalhadores da Fiocruz, somos apoiadores, né, da Auditoria Cidadã da Dívida e estamos sempre na luta pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde. É a nossa bandeira e por isso que nós apoiamos a auditoria, porque a gente sabe que enquanto tiver esse pagamento absurdo de juros, não teremos tantos investimentos assim para a saúde. Então, em nome da diretoria da SFOC, né, eu saúdo aos presentes, a Maria Lúcia Fatorelli, né, que sempre, né, está, né, sempre quando a gente pede, está lá, né, deu agora em setembro uma palestra para os trabalhadores da Fiocruz. Então, com enorme prazer, né, nós apoiamos essa causa. E falar um pouquinho, né, que somente nessa área de saúde, né, e da educação, o governo já cortou mais de 22 bilhões, né, em 2015. Né, e os cortes nas áreas sociais são a prova da prioridade atual deste governo. Então, desde o início dessa luta, né, como eu falei, somos apoiadores,
por entender que é um passo fundamental para corrigir equívocos históricos no pagamento da dívida e na insistência de produção de superávit para continuar o ciclo de privilégios, aumentando sem precedentes os lucros do banco. Então, ajudamos a construir esse seminário e estaremos participando ativamente na reprodução dos seus resultados. É necessário ampliar o debate com a sociedade para que esta iniciativa de muita relevância seja capaz de tornar o nosso país mais justo e menos desigual. Por isso que a nossa luta lá dos trabalhadores da Fiocruz é por uma saúde pública de qualidade e fortalecimento cada vez maior do SUS e não o sucateamento dele. Bom trabalho a todos. Obrigada. Alô. Josué, só um instantinho. A gente vai agora fazer apenas 3 falas, tá? Para a gente começar a mesa, mas aí depois eu chamo outras pessoas que deixaram para hoje, pode ser? A senhora não, a senhora já tinha pedido, então vamos fazer 4, tá bom? Eles já tinham falado, tá bom? Depois a gente segue, tá? Obrigado, desculpem. Só mais um recadinho, aproveitando que eu já intervi. Algumas pessoas pediram para a gente pôr indicações de site, de leitura e material no site. Então a gente vai pegar com os palestrantes essas indicações e vai montar aqui um PowerPointzinho com essas indicações para vocês anotarem, ok? A gente faz isso depois do almoço. Por favor. Bom dia a todos, eu me chamo Josué Martins, sou um dos coordenadores do Núcleo Gaúcho da Auditoria Cidadã da Dívida. Vou falar rapidamente para deixar que a palestra siga o seu rumo. Eu gostaria de apresentar a vocês uma cartilha que o Núcleo Gaúcho produziu, onde procuramos popularizar o tema da dívida pública, em especial chamando a atenção da população do Rio Grande para o que significa o sistema da dívida em relação à dívida estadual do Rio Grande do Sul. Para que vocês tenham uma ideia, a nossa situação não é muito diferente daquela que a Carmen apontou aqui em relação a São Paulo. No entanto, em relação aos orçamentos anuais, o Rio Grande é aquele que tem a maior dívida do país. Nós devemos 2 anos de orçamento para pagar nossa dívida com a União. Cálculos que efetuamos a partir de estudos do colega João Pedro Casarotto, que é membro da FEBRAFIT, membro do Conselho Político da Auditoria Cidadã da Dívida, e que foram confirmados recentemente pelo Tribunal de Contas do Estado, que é onde eu trabalho, sou auditor do tribunal, dão conta de que, do valor que tomamos emprestado lá em 98 da União, atualizado pelo IPCA, foram 26 bilhões de reais. Até fim do ano passado, nós pagamos 29 bilhões e ainda devemos 47 bilhões. Esse é o mecanismo do sistema da dívida, que funciona para a União em relação ao sistema financeiro e funciona em relação aos estados e municípios com a União, né? Tudo que pagamos, a União é obrigada a botar no pagamento da sua dívida. Portanto, aquela dívida que os entes federados têm com a União está, por via legal, diretamente vinculada à dívida da União com o sistema financeiro nacional. Esse mecanismo é o que a gente procura explicitar com essa cartilha, né? Ela está à disposição, se vocês quiserem conhecer. Ela tem uma parte introdutória que pode servir de ajuda para os núcleos estaduais que quiserem fazer esse debate, atualizando com os valores das dívidas dos seus estados. Querendo, façam contato que a gente fornece a matriz. Gostaria, por fim, de parabenizar o pessoal aqui de São Paulo pelo excelente evento que estão realizando e encerro por aqui, por enquanto, a minha intervenção. Obrigado. Bom dia a todos, eu sou Manuela, sou de Curitiba e estou representando o Sindpreves do Paraná. É o Sindicato dos Trabalhadores da Previdência Social, Ministério do Trabalho e Saúde. O Sindpreves participa do núcleo da UniOeste, em Cascavel, já desde o início, e a FENASP participa e apoia a Fatarelli desde o início, também há uns 15 anos já. Inclusive lá em Brasília, no nosso movimento, que eu a conheci. O núcleo de Cascavel utilizou a metodologia de estudo da auditoria cidadã para desmascarar o governo do Paraná, dizendo que no orçamento tinha sim recursos e não era deficitário, como o governador estava falando. O Sindpreves também usa essa metodologia, inclusive o gráfico de formato pizza, para poder
nas nossas reuniões, informar os servidores e a quem mais participar das reuniões para onde são destinados os recursos e por que está tão difícil e há o sucateamento do serviço público, porque realmente metade do orçamento já está comprometido. Eu trago uma proposta que o sindicato está fazendo. Ele gostaria que o movimento fizesse um requerimento para a Receita Federal, pedindo a prestação de contas do quanto que é arrecadado as contribuições previdenciárias. Haja visto essas medidas provisórias, as reformas da Previdência, subtraindo direitos de pensão, auxílio-doença, depois o próprio seguro-defesa, o seguro-desemprego, dizendo que não há recursos, que é deficitário. Então, fica a sugestão para fazer esse requerimento. Obrigada.